Raquel Lopes, Folha de São Paulo. Boa tarde. Eu queria saber qual que é o valor da multa e também essa conversa do Twitter. Eles propuseram algo? Fala sobre o Twitter enquanto... Nós tivemos uma reunião, sim, com a plataforma e eles mostraram disposição de fazer a moderação de conteúdo, de conteúdos que façam apologias a perfis criminosos, a perpetradores de massacre, inclusive quando estão na persona, né, seja na criação de perfis com fotos e nomes. Então, mostraram as medidas que eles passaram a tomar, um protocolo de crise e uma abertura maior para essa comunicação e essa ação em relação a esse período de crise em relação aos ataques das escolas. Foi uma sinalização importante que nós valorizamos e queremos reconhecer, porque houve, no primeiro momento, uma certa dificuldade. Não quero particularizar a situação de empresas, porque não nos cabe, haverá um processo para cada empresa, mas nós saudamos todas as plataformas que queiram nos ajudar. Sobre o valor da multa, o doutor Vitor responde já para a senhora. Lana Canepa, da Band. Obrigada. Ministro, o Ministério da Justiça tinha apontado especificamente para o Twitter mais de 500 perfis que estavam fazendo a propagação desse conteúdo violento com relação a escolas. Esse levantamento já foi atualizado? Quantos desses perfis foram derrubados? E o que vai acontecer com as redes sociais, não só o Twitter? Digamos que, a partir de agora, da publicação dessa portaria, o Ministério da Justiça aponte um conteúdo com imagem de violência em escola e desse tipo de perfil. O que vai acontecer com caso a caso? Nós vamos notificá-los imediatamente para retirar. Imediatamente é imediatamente mesmo, não dias, horas. Provavelmente vamos adotar o mesmo parâmetro do TSE, 2 horas. E não havendo esse cumprimento, aí aquelas medidas a que fiz alusão, que estão nos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, que não havendo cumprimento, multa e até o limite da suspensão das atividades da empresa, não só daquele conteúdo. Então, é uma medida realmente firme e proporcional diante da gravidade. As redes sociais podem, inclusive, ser tiradas do ar. A autorização da empresa inteira. Sim, nós podemos fazê-lo administrativamente e o que nós pensamos aqui é que vamos imaginar uma situação hipotética que nós identificamos, hipotética não, uma situação concreta. Existe um vídeo que nós consideramos como apologético, de apologia em relação a um massacre. Este vídeo, por que nós consideramos? Porque são imagens que têm uma música meio hollywoodiana, uma música de aventura, como se fosse algo charmoso, heróico. Nós consideramos isso muito grave. Vamos imaginar, caso que aconteceu, que a plataforma considere que não, que ali não há nenhuma apologia, porque o perfil não escreveu. Vamos repetir isso aqui. Então, numa situação dessa, notificação, tira do ar todas as medidas que mencionei, prazo provavelmente de 2 horas, que é o prazo que o TSE adotou. E por que nós nos reportamos ao TSE? Porque tecnicamente foi provado que é possível, e aí nós temos, em seguida, 2 caminhos que nós vamos adotar concomitantemente. De um lado, sanções administrativas, que pode chegar, sim, à suspensão da atividade da empresa. Banimento. É retirar do ar, até que adote a providência. E poderia, no limite, chegar ao banimento, mas é uma medida muito extremada. Por isso que nós falamos em suspensão, que está lá no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. E, ao mesmo tempo, acionar o Ministério Público. Então, vamos imaginar que haja essa resistência. E aí o que nós faremos no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor, punir administrativamente, respeitado, claro, o direito de defesa. Pode haver medida cautelar no Código de Defesa do Consumidor, medida cautelar administrativa, ou seja, liminarmente é possível suspender, liminarmente.
independentemente da conclusão do processo, e isso será feito, quero deixar claro que será feito se for necessário, e representação ao Ministério Público para que nós tenhamos também a judicialização. Um caminho não exclui o outro e conduz ao mesmo lugar. Delis Ortiz, TV Globo. Desculpa, só o número, temos o número analisado? Enfim, entre as solicitações do Ministério da Justiça, que foram de remoção, mas também de dados, inclusive, né, para investigações, o Twitter se dispôs a cumprir todas as notificações. Uma eventual questão muito pontual, ou outra pediu contexto, mas absolutamente apropriado, muito pontualmente, mas, de modo geral, estão cumprindo todas as nossas notificações, inclusive a reunião era para conferir se elas realmente foram cumpridas, se, eventualmente, eles não perderam, se esqueceram de alguma, por alguma razão, não chegou, e a gente vai fazer esse acompanhamento para e passo, e eles vão cumprir as notificações administrativas do Ministério da Justiça assim que enviadas. Deus seja louvado. Boa tarde, ministro. O senhor falou em prazos. A implantação disso tudo, essa portaria vai ser publicada e começa a valer imediatamente. Tem envolvimento de escolas, governos estaduais e municipais, é um mundo, né? O senhor se reuniu com eles e de que forma eles podem botar em prática isso? Porque não são só as plataformas, tem que ter a participação de todos. O senhor falou em prazo e a data limite aí que está promovendo tudo isso é o dia 20, falta pouco. Como é que é essa ação de emergência, urgência, nesse momento em que tudo depende da boa vontade de todo mundo? Em relação à portaria, nós vamos usar apenas os nossos próprios meios, ou seja, são meios do Ministério da Justiça. Nós estamos falando aqui de Secretaria Nacional do Consumidor, Secretaria Nacional de Segurança Pública, claro que a Senacom informa aos PROCONs, que integram o Sistema Nacional do Consumidor. Mas isto é usual, é comum, portanto, essas medidas da portaria relacionadas às redes sociais entrarão em prática, que é o que interessa aos cidadãos e cidadãs, amanhã. Não há necessidade de outras providências. Em relação, aí sim, ao trabalho policial, nós já havíamos reunido com os estados, tão logo houve o evento de São Paulo. São Paulo, né? Foi o evento de São Paulo. Então, nós já estamos atuando em rede com as delegacias de crimes cibernéticos das polícias civis estaduais. Então, desde a semana passada, antes da Semana Santa, houve uma reunião da nossa Diretoria de Operações Integradas, DIOP, que é da Senasp, com as delegacias, e esse trabalho já está ocorrendo. Então, são dois sistemas, eu diria. Na verdade, três. Um sistema que é esse relativo às redes sociais, que é implementado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós temos o outro sistema que é mais policial, e aí sim é necessária uma colaboração decisiva das polícias civis estaduais, que já estão atuando conosco desde a semana passada, e que, portanto, continuarão. E há um terceiro, este sim, mais de médio prazo, que é aquele que envolve as autoridades educacionais, que é coordenado pelo Ministério da Educação, porque aí sim nós teremos perguntas e respostas em relação a temas como: serão instalados detectores de metais, raio-x, pórticos nas escolas? Nós não estamos respondendo isso aqui agora. Até porque, provavelmente, as melhores respostas são aquelas praticadas em cada local, e não uma resposta única em termos nacionais, e exemplifico. Outra pergunta feita com muita frequência é se haverá vigilantes armados ou não nas escolas. A minha experiência de governador, que gerenciava mais de 1.000 escolas, nós tínhamos escolas com vigilantes armados, sim. Tivemos, durante esses anos todos em que lá estive. E havia uma imensa maioria de escolas em que não havia vigilantes armados. E havia escolas em que havia apenas o porteiro, que todo mundo conhece. E quem é que faz essa aferição? A autoridade educacional local.
porque os municípios são muito diferentes, as áreas da cidade, as realidades locais. Então, eu imagino que, em relação a estas temáticas, não é sequer juridicamente possível que o Ministério da Educação ou da Justiça, ou os dois, imponham uma regra nacional a estados e municípios, porque quem gerencia as redes estaduais são os governadores, quem gerencia as redes municipais são os prefeitos, e nós temos as escolas privadas. Então, se trata mais de uma coordenação de um debate em relação a esses temas que aí sim são mais de médio prazo. O que nós fizemos no Ministério da Justiça e Segurança Pública? Nós não decidimos pelos estados e municípios. Lançamos o edital ontem de 150 milhões de reais e não colocamos qualquer tipo de restrição. Ou seja, se o estado ou o município nos pedir dinheiro para colocar o pórtico, ele vai ter o dinheiro, porque é uma decisão demandada localmente. Se ele nos disser que quer comprar arma letal, ele terá. Se ele disser que quer arma não letal, ele terá também. Ou seja, nós deixamos isso para as propostas que virão dos municípios e estados. Amanhã, no Rio de Janeiro, eu vou assinar outro edital de mais 100 milhões, específico para as guardas municipais, que, neste caso, poderão ou não ser aquelas que atuam em rondas escolares. O primeiro edital de ontem, 150 milhões, específico para a segurança nas escolas. O edital de amanhã, mais 100 milhões, guardas municipais, que poderão, inclusive, ser guardas municipais que atuam no âmbito das patrulhas escolares. Então, nós estamos falando de 250 milhões de reais. Esse recurso vai depender dos projetos que cada autoridade local irá fazer. É preciso um debate nacional sobre isto? Sim, é preciso. Mas não nos cabe decidir aqui e agora. Por isso, nós estamos cuidando da coordenação do trabalho policial de segurança pública e dessa normatividade para as redes sociais, que são o principal vetor hoje que está estimulando essa movimentação ilegal e criminosa no Brasil. Fernanda Ruvenar, Globo News. Boa tarde, ministro. O senhor usa uma expressão falando em epidemia de ataques, de ameaças. Na semana passada, o senhor falou que tinha um grupo da Polícia Federal, 50 policiais federais, que estariam especificamente trabalhando no monitoramento dessas supostas ameaças, de possíveis ameaças na Deep Web ou na internet de modo geral. Eu queria saber se desse período para cá, porque foi logo depois do que aconteceu em Blumenau, o que já foi passado para o Ministério, o que o Ministério está atualizando em relação a isso, falando, claro, não só da Deep Web, mas também, o senhor estava falando do Twitter, das redes sociais de modo geral. O que a Polícia Federal viu e se isso realmente evidencia essa situação de epidemia de ameaças e de possíveis ataques futuramente? Nós temos esse agrupamento que trabalha baseado em Brasília, que não são apenas policiais federais, são majoritariamente até policiais estaduais, policiais civis, que trabalham sob coordenação do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Esse agrupamento existe, funciona no âmbito da DIOP, e nós temos o trabalho da Polícia Federal, que são trabalhos convergentes. O que nós identificamos? Nós identificamos, sim, centenas, milhares de postagens de ameaças, de conteúdos de ódio, de vídeos, de convites e assim sucessivamente. Essas imagens, essas postagens são imediatamente comunicadas às autoridades locais. Dou um exemplo de uma operação que aconteceu ontem e hoje envolvendo o Maranhão, meu estado. Foi identificado que havia um grupo de jovens do Maranhão sendo assediado via internet por jovens situados em Goiás, em São Paulo, e esses jovens fazendo propagação, divulgação de conteúdo de ódio e incentivando ataque contra escolas. Essa informação foi compartilhada, as polícias civis do Maranhão, de Goiás e São Paulo agiram, houve apreensão de menores, realização de buscas e apreensões. E veja, o que foi encontrado lá? Suástica, nazista, arma. É isto que está na base. Há ação de lobos solitários, há ação de oportunistas, há ação de psicopatas, sim.
mas há também uma orquestração de gente que se inspira nesses agrupamentos extremistas. 20 de abril, de onda de Columbine. Então, nós estamos atuando na contenção desses agrupamentos, na investigação, estamos intensificando. Basicamente, a Polícia Federal está atuando em relação aos grupos nazistas, neonazistas, propagadores de condutas criminosas, a partir dessa inspiração ideológica, e as polícias civis coordenadas pelo Ministério da Justiça, pela Senasp, nessa rede chamada CyberLab, que é a nossa rede de delegacias de crimes cibernéticos, e com os estados atuando na contenção. E as operações têm sido diárias. As senhoras e senhores estão acompanhando e, infelizmente, têm sido diárias, porque houve esse descontrole a partir de um certo momento no Brasil que se banalizou a violência. E essa banalização da violência ampliou o que já existia. Já há análise da atuação desses agrupamentos há mais de uma década no Brasil. Mas isso foi exponencialmente ampliado por essa ideologia e nós precisamos conter no ambiente que isso se difunde, que é a internet. E essa portaria é o caminho. É o caminho normativo. Pela primeira vez, nós temos um regramento claro de como combater condutas a partir da responsabilização das empresas, que durante anos disseram que elas eram neutras e que, portanto, elas não eram responsáveis. São. O que a portaria afirma é que são responsáveis, politicamente, socialmente e juridicamente, porque essas empresas são prestadoras de serviço. Eles selecionam o conteúdo que nós visualizamos, eles impulsionam conteúdos. Eles influenciam, portanto, no conteúdo que circula na internet. Eles não são um mero recipiente em que você coloca qualquer líquido. Eles ajudam a escolher o líquido que o consumidor vai encontrar dentro do recipiente. Isso demanda uma regulação do Congresso, eventualmente julgamento no Supremo, mas nós estamos nos alimentando nas melhores experiências internacionais, notadamente aquelas vigentes hoje na União Europeia. O doutor Vitor, que eu estava lhe devendo, disse que a multa pode chegar até 12 milhões e além das medidas cautelares a que fiz alusão. De vez em quando eu tenho que recorrer aos universitários, né? Em relação ao dia 20, todas essas medidas que eu anunciei, elas visam exatamente prevenir ao máximo essas ocorrências. A princípio, eu ia chegar exatamente nisso. A princípio, não nos cabe decidir, nos cabe compartilhar informações, porque ele chefia o Sistema Nacional de Educação. Ontem, nós conversamos, trocamos ideias e resolvemos que, a princípio, vamos adotar essas medidas preventivas. É claro que isso é sujeito a reexame todos os dias, mas quem conduzirá esse debate é o Ministério da Educação, é o ministro Camilo. Vinícius Cassela, G1. Boa tarde. Ministro, existe um balanço, um número que a gente possa ter de quantas operações foram realizadas para combater essas possíveis ameaças a escolas, quantas pessoas foram presas, quantos perfis foram derrubados? Existe um número real de agora, foram tantos até o momento? Outra coisa, como a colega falou agora, com relação aos provedores que dão acesso à Deep Web, principalmente aos fóruns que tem lá, como que está sendo o tratamento do Ministério? Existe alguma empresa que dá para chegar até esses fóruns que consiga derrubar o conteúdo? Porque boa parte desses conteúdos também circulam livremente por lá e é difícil de
Em relação de à Deep, rastrear. em relação à Deep Dark Web, as providências policiais se estendem a elas, porque aí, de fato, não é possível identificar ainda empresas institucionalizadas que atuem no Brasil, né? O que nos chamou a atenção das autoridades policiais, os delegados que trabalham conosco, é que houve uma emergência daquilo que estava restrito à Dark Web, ou Deep Web, para essas redes sociais institucionalizadas. E é isso que nós estamos procurando combater com essa portaria. Em relação a estes números, a doutora Estela está levantando, nós tínhamos identificado já algo próximo a 1.000 perfis, e eles têm sido derrubados, havia uma resistência de uma das empresas, e de cada perfil nasce uma operação policial, porque há um envio àquele Estado, e aquele Estado toma as providências investigativas. E aí nós temos tido prisões, buscas e apreensões em vários estados, ela está levantando os números para que a gente possa, se não agora, informar precisamente, porque centralmente a gente tem a detecção e as providências são de modo descentralizado. A última pergunta, Paula Ferreira, G1, o Jornal Globo. Boa tarde, ministro. Primeiro, eu queria perguntar se essa portaria ela tem um prazo de duração, como se fosse uma emergência, ou não, se ela é uma portaria perene. E a segunda coisa que eu queria perguntar o senhor mencionou que que não são só lobos solitários, né, com esse comportamento. Eu queria saber se vocês identificaram alguma organização criminosa específica relacionada a isso, que tem atuação recorrente em incentivar esses ataques, e como que a Polícia Federal vai agir em relação a esse grupo. A Polícia Federal tem um inquérito específico sobre nazismo e neonazismo, que eu determinei há aproximadamente 10 dias atrás. Eu, inclusive, hoje estou enviando documentos adicionais que chegaram até mim por várias fontes, buscando exatamente detectar, não propriamente grandes organizações criminosas. São pequenos agrupamentos que atuam em rede por intermédio exatamente da internet, né? Então, não há hoje a detecção de um único grupo. Nós temos, basicamente, indivíduos e nós temos pequenas células, chamemos assim, extremistas, que atuam em rede. Às vezes as pessoas nem se conhecem, interagem ali exatamente pela internet. A investigação prossegue. Eu tenho uma intuição, eu tenho uma suspeita, mas eu não sou pago para ter intuição e suspeita. Então, eu não posso, assim, antecipar o que eu imagino que exista. Mas não há dúvida da razoabilidade de se cogitar que há interesses políticos e econômicos que, em parte, influenciam. E aí eu me refiro não só a modelo de negócios de empresas, mas também interesses, eventualmente, interesses econômicos de quem vive de armamentismo, por exemplo. É uma hipótese, não é uma afirmação, é uma cogitação. O certo é que nós temos, na minha avaliação, um fenômeno social profundo de violência, que não é de hoje, foi alimentado pela internet muito fortemente nos últimos anos, um espelhamento de uma certa cultura de violência oriunda dos Estados Unidos, que é o país campeão de ataque em escolas, isso também é muito nítido. Nós temos essa manipulação de ódios por intermédio da internet, inclusive para fins políticos, e talvez, além das células nazistas e neonazistas, nós tenhamos outras organizações. Células nazistas e neonazistas, eu afirmo a senhora cabalmente que estão identificados em atuação, como exemplifiquei aqui com uma operação de hoje. Há mais alguém, ou mais um conjunto, mais um agrupamento? Saberemos, mas eu não posso afirmar nesse momento. Sobre a duração da portaria não tem data,
porque nós não sabemos até onde isto vai, então a portaria ela não foi editada com prazo determinado, ela é específica a um tema, violência contra escolas. Ela, a meu ver, irá até o momento em que o Congresso legisle sobre o assunto. Essa é a minha previsão, na medida em que há a tramitação de um projeto de lei que versa sobre isto de um modo geral, sobre esses conteúdos nocivos de um modo geral. Quando vier esta lei, é claro que a gente pode reexaminar a portaria, mas ela, enquanto portaria preventiva de violência contra escolas, não tem vigência pré-determinada. Pessoal, muito obrigado. Até outra hora. Muito obrigado por ter achado o valor. Tchau.